A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E esse vídeo que nós estamos fazendo é o vídeo 5001 do nosso canal da Bíblia. O canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. Subscreva o canal, você vai encontrar, além do verso por dia, curiosidades bíblicas, dificuldades, aulas de escola dominical, aulas de teologia, a visão da Bíblia, que é a Bíblia em 2 minutos para você, cada livro da Bíblia. Acione lá o canal e veja o conteúdo que o nosso canal tem. Bom, vamos ao verso de hoje. Hebreus capítulo 12, verso 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O diabo tinha o império da morte, mas Cristo, pela sua morte, aniquilou o poder que o diabo tinha sobre a morte. Olha só esse verso, como é importante, Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, pela sua morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Quero falar de alguns elementos da morte. Primeiro deles, encontramos aqui em Hebreus 2,14, o império da morte. O diabo mantinha esse império da morte, só que ele perdeu esse império para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hebreus capítulo 2, ainda verso de número 15, diz assim: e livrasse todos os que com medo da morte. Você tem medo da morte? Pois é, Jesus é aquele que pode nos livrar do medo da morte e também da incerteza da onde passaremos a eternidade. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O império da morte, o medo da morte, Hebreus 2,15. Mateus capítulo 4, versículo de número 16, Mateus 4, 16, lemos da sombra da morte, como o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha Mateus 4, versículo de número 16. E o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Região e sombra da morte, a luz raiou. Amém? Então, temos aqui a sombra da morte, o império da morte, o medo da morte, a sombra da morte. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 24, Atos 2, verso 24, lemos assim, em Atos 2, 24, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. A morte aqui teve ânsias e teve que soltar o Filho de Deus. Deus o soltou, ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. O império da morte, o medo da morte, a sombra da morte, as ânsias da morte. 1 Coríntios, Paulo também fala de outra coisa da morte. 1 Coríntios 15, verso 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão que a morte usa, e aguilhão, uma grande agulha que era usada para espetar os bois. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A morte
veio através de um homem, ela entrou no mundo e ela sai do mundo por um homem. O império da morte, o medo da morte, a sombra da morte, as ânsias da morte, o aguilhão da morte. 1 Samuel, capítulo 15, verso 32, nos fala da amargura da morte, como a morte é amarga, principalmente quando perdemos os nossos entes queridos. 1 Samuel 15, verso 32, lemos assim: Então disse Samuel, trazei-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele animosamente e disse a Agag: na verdade já passou a amargura da morte. Amargura da morte. Jó, capítulo 38, versículo de número 17, fala das portas da morte. Jó 38, versículo de número 17, lemos assim: ou descobriram-se-te as portas da morte, ouviste as portas da sombra da morte. É Deus que está falando aqui e pergunta a Jó se ele já descobriu-te as portas da morte ou se visse as portas da sombra da morte. Olha só, as portas da morte. Provérbios, capítulo 13, versículo de número 14, nos fala dos laços da morte. Esses laços, às vezes, tentam laçar nossas vidas. Provérbios, capítulo 13, verso 14, diz assim, em Provérbios 13, 14, a doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Cuidado com os laços da morte. Provérbios 14, verso de número 12, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Os caminhos da morte. Provérbios 16, 14, nos fala ainda, o furor do rei é como um mensageiro da morte, um mensageiro da morte. 2 Coríntios 3, verso 7, o apóstolo Paulo, falando da lei, menciona que é o ministério da morte. Olha 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será maior glória o ministério do Espírito? Aqui Paulo compara o ministério da lei, escrito em tábuas de pedra, com o ministério da morte, e fala desse novo ministério, o ministério do Espírito. Mas o mais verso melhor que nós encontramos da morte é aquele que possui as chaves da morte. Apocalipse, capítulo de número 1, verso 18. E eu que vive e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Satanás tinha o império da morte, mas Cristo, com a sua morte, conquistou esse império, e hoje quem tem as chaves da morte é o Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 1, 18. 12 elementos da morte. Primeiro, o império da morte. Segundo, o medo da morte. Terceiro, a sombra da morte. Quarto, as ânsias da morte. Quinto, o aguilhão da morte. Sexto, a amargura da morte. Sétimo, as portas da morte. Oitavo, os laços da morte. Nono, os caminhos da morte. Décimo, o mensageiro da morte. 11º, o ministério da morte. 12º, as chaves da morte. Mas que você venha para aquele que tem as chaves da morte e que nos dá vida e vida eterna com Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pode tirar até o medo da morte de você. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Esse é o vídeo 5001 e no verso da Bíblia, 1139 versículos da Bíblia por dia para você. Deus te abençoe.
PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.